Tocando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Pois é, doutora, vamos falar a respeito desse caso que está todo mundo falando, né? Evidentemente que a sua avaliação é diferente do que muitas pessoas estão mostrando por aí. Boa tarde. Boa tarde, Rocha. Boa tarde, ouvintes. Em relação à sua pergunta, crueldade ou doença, né? O que leva uma pessoa como o Wellington a realizar esse tipo de ato terrível, maléfico, extremamente maléfico? São as duas coisas. Uma crueldade que descambou numa doença, em algo assim terrível. O que eu tenho percebido que está faltando é contextualizar melhor a situação do Wellington, né? Quando se está falando, se está tratando pontualmente, isoladamente, ele era esquizofrênico, né? E um especialista, um psiquiatra forense, chegou até a dizer, ele era um esquizofrênico, porque a esquizofrenia é uma ruptura com a realidade. Eu não concordo em absoluto, pelo contrário. O Wellington, ele não sofreu uma ruptura com a realidade. Pelo contrário, é exatamente o contrário. A realidade em que ele vivia, que era uma realidade extremamente cruel, né? Estava presente na situação o tempo todo. Você vê, são aspectos que não estão se prestando atenção. O Wellington, ele tinha uma família onde existia uma tensão familiar forte dentro da casa. Na carta da família dele, na carta que ele deixa, ele fala da família, deixa para os irmãos, né? Dizendo que, por favor, que se eles respeitam mesmo a memória dos pais, façam isso, se é que um dia eles já respeitaram. Ele deixa claro na carta que ele quer deixar a casa que os pais queriam que fosse dele, para os animais, né? Ele não quer deixar para as pessoas, quer deixar para os animais. Dá para entender, doutora, que ele tinha realmente raiva de gente. Na verdade, o que fica claro é o seguinte: existia uma tensão muito grande dentro da família, nos relacionamentos dele, porque ele diz, eu sou sozinho. Ele tinha vários irmãos, né? Mas ele, quando estava fazendo o vídeo, ele diz, eu sou sozinho. Então, o que a gente pode falar de certeza é que existia tensões familiares severas, né? Eles não eram aquele tipo de irmãos. A mãe morreu, ele se sentiu só no mundo, porque era como se ele só tivesse a mãe e o pai. Na hora que ele perde a mãe, então ele não tem mais família. E quando você sabe, ele tinha alguns irmãos. Então, uma coisa é certa, existia problemas familiares, não está sendo colocado isso devidamente. Uma outra coisa muito séria é a questão do bullying. A questão do bullying, o que aconteceu, uma tragédia terrível, 12 crianças morreram, isso é terrível. Esse rapaz, em angústias, chegou ao ponto que ele perdeu a consciência, a noção do que era certo e errado, e ele cometeu essa atrocidade, né? Como uma pessoa que fala mal da crueldade, e ele comete um ato de crueldade terrível, né, elevada a uma potência enorme. Quer dizer, mas a questão agora é como é que se evita isso, né? Como é que se evita? A gente tem que estudar melhor essa questão do bullying. O bullying é uma coisa gravíssima, né, que acontece há muitos anos, né, nas escolas, mas agora tem uns requintes. Hoje a sociedade, os jovens nessa idade, eles têm na mão suportes, plataformas poderosas como o celular, como internet, filmadoras. Eles têm esse acesso que pode amplificar essa crueldade a uma potência muito elevada. Então o ser humano, gente, a mente é uma coisa delicada. Um ser humano, uma criança, ela tem que ser tratada com amor, com carinho,
com atenção, para que não gere esse tipo de monstruosidade que a gente está vendo aí no Wellington. Então, quais são as alternativas que estão se falando? Todas, menos tratar o problema na raiz. Por exemplo, a família tem que se prestar uma atenção melhor aos relacionamentos familiares, né? As famílias estão sendo banalizadas. Está havendo uma fragmentação da família. 1. 2. A questão do bullying nas escolas, né? Nas escolas e também no trabalho. A questão do bullying é uma coisa muito séria. Se a gente for ver os depoimentos dos ex-colegas do Wellington, é uma coisa tenebrosa. Aquele pessoal também precisa de tratamento, né? Isso ninguém está levando em conta. Aquelas pessoas, elas pegaram esse menino, colocaram a cabeça dele dentro de um vaso sanitário, fazia 7ª série, né? São crueldades que precisam ser revistas para que essa situação ela não volte a acontecer. Porque agora, diante dessa tragédia, diante da dor desses pais, né, diante dessa loucura que esse rapaz cometeu, né, agora a questão é como é que a gente pode prevenir esse tipo de situação. E essa questão do bullying, ela tem que ser tratada, né? Essa questão da crueldade nas escolas, né? Quando, de repente, alguns grupos se colocam de uma maneira para perseguir uma pessoa. Quer dizer, a questão do tímido, como está sendo colocada, daqui a pouco não vai poder mais uma pessoa ser na dela, ser tímida, porque vai ser considerada como um psicopata ou como uma pessoa que pode fazer esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem nessa situação? Precisa ser estudado, avaliado de uma forma mais aprofundada essa questão do bullying, que a gente conversou o ano passado, né, Rocha? Aqui. Verdade. Nós falamos numa entrevista aqui sobre essa questão do bullying que não está sendo tratada. Quer dizer, uma colega do Wellington, ela fala, uma menina muito bonita, acho que é Mirna ou Virna, e eu fiquei muito impressionada, assim, como ela coloca, você vê o preconceito dela, você vê que é uma menina que tem mais condição econômica, uma condição econômica melhor, e ela falando do Wellington, ela diz, mas ele era muito esquisito, e ela só fala da aparência dele. Olha, porque ele usava calça com cintura alta, né? Ele usava uma pastinha debaixo do braço e não uma mochila, como todos os meninos normais. Ou seja, então ela começa a colocar essa coisa da normalidade. O menino era normal porque não tinha uma mochila. Então essa coisa da sociedade de consumo também que precisa ser... Quer dizer, se você não tem um tênis da Nike, então você não entra na nossa turma, né? O que a menina coloca do que ele era esquisito é só do ponto de vista da aparência dele. Então, se você for pegar, Rocha, fotos do Wellington, você vê uma criança sorridente. Eu fiquei impressionada quando eu fui fazer esse estudo. Eu vi uma criança sorridente, inocente. Depois eu vi um pré-adolescente assustado. Se você for fazer um estudo fotográfico, você pode fazer essa evolução do caso. Não está se prestando atenção nisso. Depois eu vi uma criança sorridente, inocente, um pré-adolescente assustado, um adolescente totalmente introvertido e já com os traços um tanto de introversão severa. Depois eu vi um adulto já entrando, um jovem já entrando, já mais maduro, mas quando ele tá ali com aquela barba, com tipo Bin Laden, você já vê a doença social já impregnada nele. E depois no vídeo que ele faz as despedidas dele, que ele coloca aquelas coisas completamente já fora da normalidade. Você pega as fotos e você pode fazer esse acompanhamento.
esse acompanhamento psicológico só de você ver o semblante dele, a mudança que foi acontecendo. O que aconteceu com o Wellington? Aquilo é ódio. A impotência dele diante dos maus tratos que ele sofreu, problemas em casa, de relacionamento com a família, porque ele era um filho adotivo, e depois ele disse, eu não tenho família, eu tô só, né? Problemas na família, situação dificílima de perseguição dentro da escola, as meninas pegavam nele, tocavam nele, as meninas bulinavam ele, tocavam ele, porque sabiam que ele era tímido. E ele não suportava isso. Tanto a carta que ele deixa, que as pessoas que foram entrevistadas na televisão não atentaram para isso. Aquela carta com conteúdos religiosos, ela trata de uma forma muito obsessiva da coisa de ninguém tocar nele. E quando ele fala na despedida, num site lá no escuro, que ele diz, eu vou voltar e fazer uma tragédia na escola que me bulinava, onde eu sofri bullying e me bulinavam. Ele fez um jogo com as palavras. Os meninos, os colegas disseram que as meninas ficavam bulindo nele, manuseando ele, e era uma coisa que incomodava ele profundamente. Por quê? Porque ele era um homem. Então, o normal era que, o padrão, né, é que o homem vá atrás das meninas. E era o contrário, as meninas vinham atrás dele, e isso era entendido como deboche, né? Então, são essas coisas, essas pequenas crueldades que ocorrem nas escolas que tem que ser discutida agora. Porque a gente pegar e botar um rótulo nesse rapaz, né, de esquizofrênico, nós não vamos trazer prevenção nem cura. A nossa sociedade está adoecida. Esse menino é fruto de uma sociedade adoecida, onde a família está fragmentada, onde os valores da aparência pesam muito forte. Tanto é que, se você for ver na casa que ele morava, né, quando a polícia entrou, a casa era uma imundícia total, uma sujeira, uma desordem, uma desorganização enorme. Mas uma coisa chama a atenção: uma folhinha pregada na parede com a quantidade de flexões e abdominais que ele tinha que fazer. A única coisa organizada era isso, ou seja, nós vivemos numa cultura de culto ao corpo. O Wellington fazia religiosamente abdominais, flexões. Nós vivemos numa cultura onde a aparência, né, se você tem ou não tem uma mochila, vai determinar se você vai ser aceito pela turma ou não. Então, o que aconteceu com isso? O Wellington entrou num processo de isolamento muito grande. E isso sim foi uma coisa que foi colocada, que é essencial e foi perfeito. Ele entrou num processo de isolamento muito grande. Isolamento que, diga-se de passagem, não foi levado em conta pelos professores dele. Porque a escola tem que chamar a responsabilidade para si dessa questão do bullying. A escola não está fazendo isso. A escola não faz, não está tendo esse papel de olhar, de observar. Por exemplo, a professora fala, ele era muito calado, ele era na dele, ou seja, ele era um aluno que não me criava problema. Sendo que ali dentro estava se gerando um monstro. Na verdade, ele absorvia os problemas. E ele absorvia os problemas e amplificava esses problemas. Ele absorvia tudo aquilo, toda aquela agressão, ele recebeu e ele multiplicou ela a N potência, ao ponto de matar 10 meninas. Que coisa terrível, né? Então, as meninas faziam isso, ele começou, aquilo ali foi o ódio. Isso que aconteceu com o Wellington, ele se encheu de ódio. Ele se isolou e ele acordou com ódio, ele foi dormir com ódio, ele foi comer sozinho no trabalho dele com ódio. Esse é o resultado do que o ódio pode fazer com uma pessoa.
Verdade. Doutor, interessante é que, da mesma forma que o amor pode fazer muito, ou talvez possa fazer mais ainda, só que em direção contrária. Agora, o que mais me chama a atenção é essa questão do bullying. É claro que em outros países isso já vem se discutindo há anos. Aqui no Brasil começou exatamente agora. Por que será? Nossa sociedade nunca ligou para isso. Porque eu, quando criança, sofri isso. Eu acho que quase todas as crianças. E para quem não sabe o que é bullying, que ainda hoje certamente tem gente que não sabe, é que ela, não é só na escola não, na própria família, a pessoa que é menosprezada, a pessoa que por isso, por aquilo, às vezes tem uma característica diferente, porque é baixinho, porque é negro, porque é isso, aquilo e tal, e já começa a ser discriminado, zombado, essa coisa toda. E aí vai criando justamente esse monstrinho, como se diz. Por que será que o Brasil demorou tanto a acordar para isso? Na verdade, você sabe, o bullying é uma coisa muito antiga. Eu própria sofri bullying. Sofri bullying aqui no colégio estadual, no Quintela Cavalcante. Foram os piores anos da minha vida. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Sofri bullying de uma forma extremamente violenta. Porque não é só... É você ser diferente. Por exemplo, não é só você ser negro. Pode ser só pelo fato de você ser branco. Também. Não é só se você é bonito, pode ser pelo fato de você ser feio, pode ser pelo fato de você ser mais extrovertido, ou você ter algumas atitudes que de alguma forma chame a atenção para aquele grupo que não é assim. Então, e na minha própria experiência com bullying, é uma coisa tão violenta que algumas pessoas pensam em morrer, outras pensam em matar. No meu caso, chegou um momento que eu pensei que seria melhor morrer do que sofrer aquela perseguição. Eu própria. Se você for ver Marília Gabriela, Gisele Bündchen, Gisele Bündchen era, na escola diziam que ela era cara de ganso. A mulher mais bonita do planeta, quer dizer. Então essas pessoas, o outro porque tem uma mochila, não tem uma mochila, ou porque anda com a calça cintura alta e não é cintura baixa, né? O outro é porque é negro, ou o outro é porque é pobre, ou o outro, enfim, né? Seja qual for o motivo, o bullying é uma coisa extremamente violenta e que ele leva as pessoas de um lado, quantos jovens se suicidam? Essa fase é crítica, 5ª, 8ª série. Você vê que ele sofreu isso na 7ª série. A sala que ele foi era uma sala de 7ª série. Onde ele foi primeiro, onde ele matou a maior parte das pessoas, das menininhas, né, das crianças. Então, quer dizer, o bullying é uma coisa muito séria que tem que ser tratada, porque se alguns pensam em matar, outros pensam em morrer. Quantos adolescentes já se suicidaram e ninguém sabe por quê? No caso dele, pensou nas duas coisas, porque ele sabia que ia morrer também, né? Pelo depoimento dele, ele estava prevendo isso. Ele previu isso. Mas aí outros, né? Mas você tem um terceiro caminho, você pode simplesmente... Se você está sofrendo bullying, por favor, fala com alguém. Sabe, fala com um adulto confiável, como eu falei o ano passado aqui. A gente discutiu bastante na nossa entrevista sobre o bullying. Foi a primeira que a gente teve aqui, foi justamente sobre o bullying. Quer dizer, e você tem que procurar um adulto confiável, sabe? Não deixe que essas pessoas maldosas podem estar inventando histórias a seu respeito, calúnias terríveis, né? Como foi o meu caso, né? E você tá sofrendo uma perseguição muito grande, sabe? Você tem um terceiro caminho, que foi o que eu tomei, que muita gente tomou, você também, o Rocha, tantas pessoas, né? Tem um terceiro caminho que é você fazer a diferença na sua vida, no meio que você tá, para você combater esse tipo de injustiça, para você combater esse tipo de abuso e você trazer saúde para a sociedade, trazer à luz esse tipo de problema, né? Então o bullying, ele não pode, ele não se tratou da questão do bullying de uma forma séria e aprofundada em nenhum momento nessa questão do Wellington. E é um ponto essencial. É o ponto, justamente a coisa toda, ela aconteceu a partir do bullying. O que ele fez foi o ódio que ele se alimentou, né? Que fez com que ele perdesse a razão. Ele perdeu a razão. Porque eu acho, Rocha, que o amor é mais forte que o ódio. Eu acho que o amor,
ele podia ter evitado isso, né? Isso é falta. Ele foi para uma religião totalmente equivocada. Deus é amor, né? Jesus Cristo é amor. Ele partiu para o lado da religião para coisa da violência, né? Da coisa dos muçulmanos. E você observa que é uma coisa terrível. Nem entre os muçulmanos, nem naquele grupo religioso ele foi aceito. Porque todas as religiões, o pessoal da igreja, Testemunha de Jeová, né, colocou uma nota. Esse rapaz nunca frequentou, não foi membro da nossa igreja. Os muçulmanos também não aceitaram ele. Ele não foi aceito em lugar nenhum. O Wellington não foi aceito em nenhum lugar. Então pode-se dizer que ele até que tentou melhorar. Eu creio que Verando sim. que não achou espaço. Eu creio que sim. Ele tentou, sim, na medida em que... Ao modo dele. Ao modo dele, ele estava sozinho, né? Por isso a importância, muitas vezes, você tá aí do lado, alguém pode estar precisando de você. As pessoas não se importam quando veem um menino, né, 12, 13, 14, 15 anos, caladão no canto dele, só dormindo, né? Por quê? Porque não incomoda. Aquela professora que viu o Wellington, ela disse não, ele sentava lá no fundo da sala, ele ficava calado, ele não era agressivo. Gente, uma certa agressividade, eu falei na sexta-feira passada, uma certa agressividade, foi justamente isso que eu falei na sexta passada, que uma certa agressividade nos adolescentes, ela é saudável, para que não venha degringolar em violência. O Wellington, em nenhum momento da vida dele, ele foi um pouco agressivo para chegar para essas meninas e dar um chega para lá e se defender. Poxa, para com isso, você tá me incomodando. Ele tinha esse poder. No entanto, ele não tinha força nele para fazer isso. Se ele tivesse feito isso, se defendido, ele não teria cometido essa violência. Se ele tivesse se colocado com alguns colegas, se ele tivesse procurado a direção da escola, se não é que ele procurou, né? Onde estavam esses professores? Onde estava essa escola que não viu essa perseguição terrível? Porque você, ouvinte, vamos pensar um pouquinho. Como é que você ia se sentir se alguém pegasse você e botasse sua cabeça dentro de um vaso sanitário de uma escola pública e desse a descarga? Gente, a gente não pode considerar isso como nada e dizer simplesmente, tá, vamos rotular aqui, ele era doido e pronto, é um caso, é uma fatalidade, é um caso único. Não é um caso único. A gente tem que cuidar dessas questões, a gente tem que estar tratando mais sobre essas coisas aqui. Não é um caso isolado e a gente tem que pensar formas de prevenir. Como é que se previne? Se previne a família se cuidando melhor e prestando mais atenção nos seus filhos, tratando seus filhos com amor e respeito. Se previne com uma escola atenta a esses jovens que podem estar sendo perseguidos, para gerar uma escola mais afável, mais amistosa, né? Enfim, existem várias formas de prevenir que a gente pode tratar isso em outros programas. Mas eu quero dizer, meus queridos, que o amor, ele vence a morte, né? Que a gente... isso também é muito falta de Deus, também, de um espírito de religiosidade correta. E a gente tem que estar tratando essas questões com mais seriedade. Ok, ouvimos então a doutora Renê, a quem agradecemos mais uma vez. Antes que alguém pense de forma diferente, ninguém está querendo aqui justificar a ação do Wellington, ou de quem quer que seja que haja dessa forma. A gente está analisando o caso, não é verdade? Porque julgar o caso final é muito fácil. Colocar uma pedra, um ponto final. Matou porque era cruel, porque era doido, maluco, tal. A gente vê tantos assassinatos, não assim em grupo como foi feito. E eu até fazia um comentário outro dia aqui, esse está sendo comentado pelo mundo inteiro. Mas de lá para cá, quantas crianças já foram assassinadas no Rio de Janeiro? Fora da escola? Quem sabe? Ninguém sabe, eu acho que nem mesmo nas estatísticas, porque tem muitos que morrem e ninguém nem sabe. Isso aqui é a grande realidade. E a estatística é aquilo que
registrado oficialmente. O que não é registrado oficialmente passa despercebido, é como se não tivesse morrido, mas a família sabe. Quantos pais têm aí chorando pelos seus filhos por conta de mortes e mais mortes que ocorrem. Mas enfim, é sempre interessante aproveitar um caso como esse, analisar e a partir daí cada um olhar para a sua família, né? E a ideia é a prevenção, né, Rocha? O que a gente está tratando aqui é de um crime violento, bárbaro, uma coisa terrível, mas o que a gente está tratando aqui é como prevenir isso e evitar que isso aconteça. Que outros Joelitos não sejam formados na sociedade. Exatamente, porque pode estar sendo formado agora e é isso que a gente quer evitar.